Muito bem, está na hora da gente analisar o mercado do boi. E você que acompanha aqui as nossas análises diárias desse mercado, percebeu que foi um movimento muito intenso, né? Principalmente aí uma queda muito intensa no preço da arroba. Desde aquele pico que a gente viu aí acima dos 290, a arroba vem caindo de forma significativa. Em São Paulo, tentou se estabilizar, tentou encontrar ali um patamar nos 270, mas me parece que esse patamar também já está perdendo a sua força. Agora, a gente quer entender como é que esse movimento começou. Todo mundo lembra que foi a partir daquela decisão das unidades frigoríficas de pararem as suas atividades, suspenderem, darem férias coletivas, e isso acabou gerando o início do movimento de queda. Mas o que levou essas unidades, ou o que fez com que os frigoríficos decidissem por paralisar as suas compras? Essa é uma análise que a gente vai fazer agora com a ajuda do Iago Travagini. O Iago é lá da Agrifato, está aqui com a gente, direto lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o movimento de queda nos preços foi startado por um movimento orquestrado aí dos frigoríficos, né, de fechar plantas, de diminuir demanda, mas dá para saber hoje, Iago, olhando lá para trás, o que fez os frigoríficos decidirem por esse movimento? Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está acompanhando Notícias Agrícolas. Boa tarde, Alexander. E o que a gente vê agora, Alexander, na verdade é um movimento que ele se iniciou com essa estratégia dos frigoríficos em fechar a planta frigorífica, dar férias coletivas, pular a escala de abate. Toda essa estratégia se formou por um motivo, basicamente. Hoje, grande parte das plantas frigoríficas tem acesso ao mercado externo e hoje, algumas plantas também têm acesso ao mercado chinês. O mercado de exportação estava caminhando muito bem, enquanto o dólar dava, de certa forma, um respaldo para ele, e a arroba do boi gordo em dólares estava abaixo dos 40, 45 dólares por arroba. Só que o que começou a acontecer? A nossa arroba começou a 200, 220, 250, 300, chegou a 292 no indicador CPEA, mas chegou a ser negociada a R$300. E isso começou a elevar o nosso custo de aquisição do produto, o custo da arroba em dólares. E o mercado externo ele é baseado em dólar. E aí, quando você pega e compara o custo de 50, 53 dólares por arroba, que é hoje o atual custo da arroba brasileira, e compara com os nossos pares mais competitivos, que no caso seriam Paraguai, seria Argentina, seria Uruguai, o boi brasileiro já está muito caro, ele perdeu de certa forma uma competição que ele tinha lá atrás. O nosso diferencial é que a gente é capaz de entregar um grande volume, mas a gente de 6, 7 meses para cá, fez o dólar e, consequentemente, a escassez de oferta, o ciclo pecuário, levou a gente a ter uma arroba muito encarecida, né? Se encareceu muito e se encareceu muito em dólar. Isso no mercado internacional, então a gente está recebendo quanto? Quanto que vale a nossa arroba, Iago? Hoje, a nossa arroba, considerando o mercado em dólar, ela varia em torno de 53 dólares por arroba. Então, é um valor que já está acima, está bem acima, na verdade, da arroba paraguaia, da arroba argentina e da arroba uruguaia. Então, isso encareceu, de certa forma, o custo de aquisição da carne pelos frigoríficos na hora que eles vão enviar essa carne, vamos supor, para a China, Europa. No custo de aquisição da arroba fez com que a margem do frigorífico se reduzisse. Por quê? Porque ele estava pegando a carne aqui também, vendendo a 4 mil dólares por tonelada, 4.200, 4.400 dólares por tonelada nos últimos meses, tanto que nos últimos meses o preço da arroba ele começou a cair, chegou a bater no fundo do poço lá em setembro e agora voltou a subir justamente por conta que ficou muito caro comprar a arroba brasileira. Então, diante desse cenário de esmagamento de margem, o frigorífico foi lá e optou pelo fechamento, pelas férias coletivas, até porque ele não estava encontrando a oferta, ele ia atrás e o produtor não aceitava negociar, queria mais e se municiou dessa estratégia de mercado de tentar forçar sempre uma alta. A partir desse momento, a gente viu que o frigorífico optou por essas férias coletivas e aí sim o boi começou a
cair, né? A gente viu o boi chegando a 292, 295 reais, e aí ele iniciou uma curva de forte queda nos últimos dias, batendo aí agora os 270 reais em São Paulo, com uma movimentação mais estabilizada em São Paulo nesse momento, mas nos outros estados a curva de desvalorização acontece de maneira mais intensa agora. Então, foi um movimento de exportação que startou essa queda nos preços do mercado, mas isso está se confirmando, Iago. A gente, a partir das informações que a gente tem, a gente já percebe uma demanda internacional menor pela carne brasileira em função do custo elevado? Sim, o que a gente vê hoje é que basicamente não só o custo elevado, mas sazonalmente a gente tem uma demanda externa menor nesse período do ano. Só para você ter uma ideia, entre a data de abate do animal e ele chegar lá na China, que hoje leva 60, 65% da nossa carne, considerando China e Hong Kong, se você só esse tempo de saída do abate do animal aqui até a chegada lá vai no mínimo de 35 a 60 dias. Então, dentro desse intervalo, os compradores chineses se programaram para o ano novo chinês. Como eles estão levando 60% da nossa carne, quando eles não têm a necessidade mais, como eles não têm mais a necessidade de se abastecer para o ano novo chinês, seria para uma demanda mais estabilizada de início de ano, aí sim a gente vê um volume menor sendo exportado. Não à toa, o resultado primário desse mês de dezembro já mostra uma redução aí de 30% no volume diário exportado em relação a novembro. Então, assim, essa demanda externa, ela deu o start para que o preço do boi gordo se desvalorizasse aí nos últimos dias. Só que a gente já tem outros fatores, que aí eu falo mais para frente, mas a gente já tem outros fatores atuando para que o preço da arroba se mantenha em queda ou até mesmo estabilizado num valor menor do que foi aquele pico de 292. Antes da gente entrar nesses valores, você me deixou curioso com essa retração da demanda internacional. Isso significa que a gente pode ter um dezembro com um volume de vendas, inclusive, menor do que no ano passado, Iago? Exato. O que a gente teve durante todo esse ano foi muito recorde mensal rompido, né? Foi o melhor novembro da história, foi o melhor o agosto da história, o melhor maio da história. E assim, sempre a gente viu nesse ano de 2020 o mês que a gente se referia ser melhor que o mês de 2019. E agora, dezembro, a gente periga aí de ter um dezembro de 2020 pior do que foi em dezembro de 2019. Lembrando que dezembro de 2019 foi muito bom, a gente teve uma exportação que estava muito acelerada porque a China estava no auge da PSA, sofrendo muito com desabastecimento de carne suína, então eles estavam comprando muito naquele momento. O que a gente periga agora é ter um mês de dezembro desse ano pior do que do ano passado, diferentemente do que foram basicamente todos esses meses até novembro, no comparativo, né? A gente fala o mês o comparativo anual entre os meses de janeiro a novembro sempre teve aí melhor do que 2019. Tem a questão sazonal, tradicionalmente nesse período já começa a cair mesmo as exportações, mas teve a questão preço também que acabou desestimulando novas compras aí pela frente. Isso significa que vai sobrar carne no mercado interno? E qual é o papel do mercado interno nessa história, vamos dizer assim? Bem, vamos lá, a gente já tinha visto assim o mercado interno bem mais combalido nas últimas semanas, não conseguindo repassar preço, e hoje a gente já vê o mercado interno desvalorizando, né? A carcaça casada chegou a R$17, e hoje a gente já fala de uma carcaça casada de R$17, R$17,50 no mercado paulista ali de atacadista. Ô Iago, desculpa, Então, assim, falhou um pouquinho aqui a conexão. Chegou a sim. Quanto? Ela chegou a bater 19, 19, 19,50, tá. isso na carcaça casada, no mercado atacadista, e hoje a gente já fala de 17, 17,50. É uma queda de R$2 aí em pouco mais de 3 semanas de mercado atacadista. Então, a demanda interna, e quando eu falo atacado, ele demonstra muito como está o apetite da demanda interna. Se tá se mostrando uma desvalorização que está acontecendo de maneira intensa, que querendo ou não, R$2
num produto de 19, 17 reais é uma desvalorização intensa no intervalo de 3 semanas, isso demonstra, de certa forma, que a demanda interna, o varejo, o consumidor não estava conseguindo receber e dar vazão a esse estoque de carne que estava se acumulando no mercado varejista. Automaticamente, os mercados, os atacadistas, eles não conseguiam comprar essa carne ou eles não precisavam mais comprar essa carne. Por isso começou a sobrar estoque e o preço da carne se desvalorizou. Então, o start que a exportação deu para que a arroba começasse um processo de desvalorização começou a se intensificar ainda mais porque a gente viu, de certa forma, uma demanda interna fraquejando, uma demanda interna e o preço aí, consequentemente, da carcaça casada se desvalorizando, levando para com que a arroba saísse aí dos 290, caísse a 280 e hoje já viesse a 270, porque o mercado interno não está dando conta de receber a carne que hoje sobra do mercado externo. Então, É. a gente tem a junção de mercado externo e mercado interno no momento mais fraco, apesar do período do ano aí também. Então, todo esse cenário leva com que a arroba justifica para que a arroba tenha se desvalorizado tanto aí nas últimas semanas. Então, desculpe, deixa eu ver se eu entendi. Teoricamente, aquela carne ou parte dela que ia para exportação acaba formando estoque aqui no mercado interno. A demanda interna, ela cresceu ou ela continua fraca? Por exemplo, a gente tinha expectativa de que com as festas de final de ano, essa demanda interna pudesse, né, ser mais agressiva, enfim. Ainda assim ela cresceu, só que não deu conta do que está sobrando no mercado, ou não aconteceu essa demanda extra que a gente esperava, Iago? Então, a demanda até aconteceu, ela está acontecendo agora, e o que a gente vê é que ela sustentou, de certa forma, uma queda, uma possível queda maior do mercado, mas a gente tem que lembrar que a gente está num momento econômico ainda muito frágil. A gente tem uma previsão de PIB em queda de 4,5%, uma população descapitalizada. A própria questão do auxílio emergencial já se encerrando para muita gente nesse momento, os R$ 300 já está parando de chegar para muita gente no país, influenciou para que essa demanda não conseguisse se estabelecer bem. Então, toda essa junção de uma carne se valorizando muito porque o custo da arroba estava maior e aí, consequentemente, a carne chegava mais cara para o consumidor, toda essa junção de um consumidor mais fraco economicamente falando, com menor poder de compra, e aí auxiliado por essa questão da carne estar um pouco mais cara, tudo isso está levando agora um equilíbrio do mercado se voltando e começando aí a desvalorizar um pouquinho nesses últimos dias, justamente por conta desse equilíbrio que tem que ser encontrado. O elo atacadista e varejista tem que se encontrar com o elo ali do frigorífico. Então, é uma música que começou a ornar novamente agora, por isso que o mercado está começando a apresentar quedas menores e mais estabilizado, mas o que a gente vê é sim que o mercado interno ele está sofrendo bastante, e apesar dessa demanda de final de ano, e por conta muito do que aconteceu com o país nesse ano de pandemia. O fato dela ter em São Paulo se estabilizado, pelo menos nos últimos dias, né? Não dá para falar na última semana, mas nos últimos dias, nesse patamar dos 270, indica que a busca pelo equilíbrio tá acontecendo. E a gente possivelmente está próximo desse equilíbrio de preços aí. Mas pode ter mais queda, Iago? Sim, eu acho que sim. Acho que o que na verdade a gente está vendo agora, principalmente nesse final de ano, a gente falta 22 dias, 23 dias para acabar o ano, principalmente a última semana do ano, não tem uma demanda muito grande dos frigoríficos para se abater animal, os próprios produtores, então o mercado com menos liquidez pode sim gerar uma queda maior, e não à toa a B3 especifica essa queda de uma arroba até 260 no final do mês. Então, assim, minha visão é que pode acontecer novas quedas, o patamar ainda que a arroba pode se estabelecer talvez seja abaixo desse, mas é um mercado muito justo. Eu acho que assim, o que a gente viu foi uma desvalorização muito intensa, o mercado muito volátil,
mas esse mercado vai buscar um equilíbrio nesses próximos meses. E assim, eu acredito, particularmente aqui, a gente acredita que esse equilíbrio vai ser dentro desse patamar atual de preço até em 2021. Os preços em 2021, eles podem iniciar um pouco abaixo dos atuais, né, dos 270 atuais, mas na nossa visão eles têm uma capacidade de se manter estáveis nesse patamar aí acima dos R$ 250 em São Paulo, pelo próximo 2021 inteiro, até porque não tem da onde tirar um volume grande de animal. Muito bem. Então, ele recua, mas estabelece um piso e esse piso meio que serve de referência ao longo do ano de 2021 aí, possivelmente respeitando aí esse patamar de preços. Mas daí, de novo, precisa considerar como vai ser a demanda externa, precisa considerar como vai ser o comportamento da demanda interna, principalmente com a economia brasileira, se vai recuperar, se não vai recuperar, enfim. O fato é que 250 passa a ser um piso factível para 2021. Acima disso é o desempenho da demanda, certo? Exatamente, exatamente. Acho que é exatamente esse cenário que você desenhou aí, Alexander. Na nossa cabeça, a visão é exatamente essa. A escassez de oferta ainda vai permear e vai justificar muito dessa arroba ainda valorizada no Brasil. Muito bom. Agora, o Iago, eu imagino também que essa queda no atacado, da carne no atacado, não foi repassada integralmente aí para o varejo. A gente já ouviu algumas análises aqui de que o varejo ele vai seguir, né? Ele vai seguir com preços altos, aproveitando essa oportunidade que ele tem de recuperar as perdas que ele teve ao longo do ano. Isso não é meio que uma estratégia errada? Enfim, desculpa, eu não sei, eu não entendo muito do mercado varejista principalmente, mas será que se baixasse para o consumidor não estimularia mais a demanda? Sim, eu acho que sim, de fato pode acontecer, né? A gente fala muito dessa questão do varejo, ele atua num ramo totalmente diferente e com custos muito mais alheios à carne do que todos os outros elas, né? O atacadista ou o frigorífico ou o produtor, ele tem uma base de custo muito ligada à carne e, consequentemente, a gente consegue traçar um cenário para ele. Já o varejista, ele é totalmente diferente. Então, o que a gente vê e visualiza nesse mercado é que o varejista principalmente enfrentou um ano de 2020 muito complicado do ponto de vista de carne mesmo. A carne no varejo, ela subiu muito menos do que o boi gordo e do que a carne no atacado. Então, o varejista no ano de 2020, ele optou de certa forma por não repassar 100% do aumento da carne no atacado para o consumidor final, pelo menos não o preço da carne médio. Teve alguns cortes que se valorizou mais, outros valorizaram menos, mas na média, a carne bovina no varejo, ela teve uma variação positiva menor do que a na atacado. Então, assim, uma das estratégias para manter um fluxo de vendas ok, na minha visão, foi esse. Eles não subiram no mesmo ritmo. Então, assim, a visão que a gente tem é E que agora que a carne caiu, possivelmente eles também não devem baixar no mesmo ritmo na tentativa de recuperar a margem. Exatamente. O natural que aconteça é exatamente esse caminho, assim. Agora que a carne caiu e, consequentemente, a gente vai ver um custo menor, o que pode acontecer vão ser promoções, um Aham. volume de promoção maior, vai surgir maior volume de carne com preço menor, no sentido de promoção, mas na média de preço que a gente ainda visualiza é que o varejo ele não vai repassar essa queda de preço para o consumidor no mesmo ritmo que aconteceu em outras ocasiões. Então, na minha visão, é justamente um varejista que provavelmente em 2021 ele vai explorar um patamar de preço nesse atual nível, talvez com mais promoções, mas com um consumidor talvez mais apto, né? A gente tem uma previsão de crescimento para o próximo ano. Nessa questão de um consumidor mais apto a consumir, a gastar mais, a gente deve ver uma carne ainda mais estabilizada, talvez surgindo mais promoções aí durante esse ano de 2021. Legal. Agora, esse quadro que a gente está se referindo basicamente a São Paulo, né? Ele se repete em outros estados, Iago? É uma situação generalizada?
Sim, sim, assim, a gente fala muito de São Paulo porque São Paulo é o grande mercado consumidor do país, então a carne que sai e é produzida no Mato Grosso, em grande volume, vai para o estado de São Paulo. Mais de 50% da carne do estado do Mato Grosso, que é o maior do país, vai para São Paulo ser consumida lá. Então é uma demanda que a gente vê muito ligada lá. E a relação entre esses estados, ela acontece de maneira muito intensa. Então, a escassez de oferta, uma demanda, e aí, consequentemente, é São Paulo que dita muito essa demanda, mas a escassez de oferta, ela está afetando todos os estados do Brasil. A intensidade com que a arroba sobe ou cai, aí sim varia de estado para outro, mas assim, hoje a gente já vê que é muito ligado ao preço, tanto no São Paulo, quanto no Mato Grosso, quanto Goiás, Mato Grosso do Sul. Ela varia de uma maneira talvez menos intensa, mais intensa, dependendo aí também do tempo, mas o que a gente ainda vê é que é um mercado muito ligado. O Brasil ainda, ele tem, na verdade, está cada vez mais intensificando essa ligação de mercado entre Mato Grosso, São Paulo, principalmente São Paulo, porque é o grande mercado consumidor do país. Você está em Mato Grosso, qual que é a realidade aí em termos de preço? Hoje a gente já fala aqui no Mato Grosso em preço de R$ 250 para arroba, lembrando que há 3 semanas, 4 semanas atrás, a gente falava de 270 e cogitava a possibilidade dos 280. Hoje a gente já fala de R$ 250. Então, principalmente na última semana e dos últimos dias, se desvalorizou bastante. Os frigoríficos conseguiram compor escala bem. Hoje a gente já fala uma de escala que já ultrapassa 8 dias úteis. Então, está quase chegando ao final do mês com escala completa. E aí, aqueles frigoríficos que estão mais folgados, eles já oferecem preço balcão de 245. Então, a queda que aconteceu em São Paulo há duas que saiu 290 e assustou o mercado com 280 em menos de 2, 3 dias, hoje e nos últimos dias aconteceu nos outros estados, aconteceu aqui no Mato Grosso. Então, a gente já vê uma arroba se desvalorizando bem nesses últimos dias aqui no Mato Grosso também. E esse movimento de ampliação de escala está acontecendo em São Paulo também. Ou seja, os 270 podem virar algo menor que isso. Pode, pode. Hoje a gente já, assim, preço balcão de quem tem uma escala composta aí de 8, 10 dias, 10 dias basicamente, é um preço balcão de 265. Então, se você quiser negociar com algum frigorífico que já esteja bem de escala, ele vai te oferecer 265 no boi gordo, entendeu? Então, a relação que a gente tem hoje é uma relação que a escala está ditando muito esse ritmo de desvalorização, justamente até porque tem menos frigorífico trabalhando. Esse é outro ponto, né? Aquela estratégia que o frigorífico impôs lá atrás ainda está em vigor, então tem toda essa estratégia que ainda pontua para o mercado em queda. Muito bem. Bom, se você pudesse dar uma recomendação para o pecuarista nesse momento, qual seria? Escolher aquela recomendação, a recomendação de ouro ali. Qual seria, Iago? Acho que é o momento de pensar na reposição, para quem tem que pensar em reposição, assim, tanto de animais, tanto de vaca, eu acho que dá para fazer essa reposição pela B3. O mercado ele começou numa desvalorização muito grande, então, para quem pensa em fazer reposição, e aí a B3, ela se desgastou muito, então, acho que o momento agora está mais para reposição do que para venda de gado gordo. Eu não acho um momento ideal para se vender gado gordo, já se foi esse momento ideal, mas quem ainda tem esse animal, na minha visão, e aí eu acho que quem tem essa necessidade de vender agora pelos próximos 20, 30 dias, eu acho que na minha visão seria mais uma venda mais imediata, pensando já em fazer essa comercialização no momento agora, justamente porque o mercado ele já pontua que ele não está muito bom de preço. Agora, se você não tem a necessidade de comercializar, vender gado gordo agora, ou se você quer fazer essa venda via B3 aí, eu já não visualizo um bom momento para fazer essa venda. Eu acho que agora é o momento talvez de pensar nessa reposição e forçar aí para cima do pessoal da cria, conversar sobre bezerro e aí tentar entrar dentro de um panorama mais factível também para o preço do bezerro, que se valorizou muito também nos últimos meses. Isso é importante você alertar, porque fazer uma reposição só por fazer, você corre o risco de lá na frente essa reposição custar mais do que o boi que você vai vender, né? Então Exatamente. tem que brigar por ela também, né, Iago? Exatamente, por isso que eu falo, o momento de queda no boi gordo é o momento que todo o pessoal da reposição, ele também sai do mercado de compra, porque ele fica com medo de como vai ser o desempenho do boi gordo lá na frente. Então, assim,
Eu acho que é, na minha visão, o momento de se repor animais, mas pensando muito na forma como vai se negociar esses animais, né. Eu falo, como você vai comprar esse bezerro diante de um mercado que está em queda. Então, há nesse momento um volume menor de gado sendo negociado no país inteiro, principalmente esse gado de reposição, então pode ser um movimento mais estratégico você entrar e comprar esses animais aí no mercado de reposição. Negociando esses animais. Legal. Boa. Iago Travagini, meu caro, obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. Um abraço, é sempre um prazer falar com vocês. Continua à disposição aí. Valeu, grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí, Iago Travagini, direto lá de Cuiabá, no Mato Grosso, falando um pouquinho aí, traduzindo um pouquinho aí tudo que a gente viu nesses últimos dias, nessas últimas semanas principalmente, essa queda rápida da cotação da arroba, o desempenho do mercado, o mercado internacional que, na visão do Iago, startou esse movimento aí, a carne brasileira acabou ficando muito cara, né, em comparação com as demais carnes. Houve, portanto, uma sobra dessa carne brasileira que deixou de ser exportada no mercado interno. Chega num momento em que a demanda, apesar de ainda sustentada, sem grandes altas aí, não tem força para avançar, estou falando da demanda interna, não tem força para avançar mais, juntou com uma sobra de estoque, fez preço também dar continuidade ao movimento de queda. Hoje a gente está falando de uma arroba referência em São Paulo de 270, mas com a queda dos últimos dias, os frigoríficos avançaram as suas escalas. E isso força, ou pelo menos dá força, para que o frigorífico ofereça ainda menos pela arroba. Preço de balcão, segundo o Iago, já na casa dos 265 em São Paulo e lá no Mato Grosso 245 para uma arroba de referência de 250. Então tem aí pressãozinha acontecendo e deve continuar acontecendo aí nos próximos dias. Fique ligado a essas possibilidades. Vamos ver lá na B3 como estão as negociações. Hoje uma recuperação por lá, vamos ver. Dezembro, 258,10, uma alta de 1,02%. O mercado parece que percebeu aí um certo exagero naquele movimento de queda. Janeiro, R$ 251,60, alta de 0,66%. O fevereiro, R$ 248,30, caindo 0,93%. E o maio, R$ 243,00, alta de 0,62%. Mercado positivo. O indicador CPEA ontem fechou a R$ 270,25, recuando 0,28%. Muito bem, são os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.